Tudo que você queria saber sobre o impacto das emoções na sua coluna vertebral, mas tinha medo de perguntar. Se você ainda tem medo, não se preocupe. O meu clone, o Sr. Ferreira, pergunta por você. Olá, Carlos. Como seu clone de inteligência artificial, estou ansioso para interagir com você e divulgar mais sobre a prodigiosa técnica de sincronização bioenergética, também conhecida como medicina bioenergética, em prol da coluna vertebral. Eu sei que essa técnica rápida e não invasiva é simples de aplicar, mas tem uma complexidade por detrás da sua atuação. Portanto, use de analogias, sempre que possível, para facilitar o entendimento. Vamos imaginar que o nosso corpo e a nossa mente são como uma equipe que trabalha junta para nos manter saudáveis. O nosso lado emocional tem várias partes que se conectam umas com as outras, assim como as peças de um quebra-cabeça. Essas conexões são importantes para que todo o nosso corpo funcione bem. O nosso corpo e a nossa mente são como um time de amigos que trabalham juntos. Quando um desses amigos, que representa nossas emoções, está triste ou machucado por causa de lembranças ruins, isso pode afetar o time todo, inclusive a coluna vertebral. Dentro do nosso corpo existe algo chamado sistema crânio-sacro. Ele é como uma dança suave entre a cabeça e a base da coluna. Essa dança acontece por causa das articulações e das membranas que se movem juntas. Pense nas membranas como tecidos flexíveis que ajudam os ossos a se mexerem de forma coordenada. Nossa coluna é como um tronco forte que ajuda a nos manter em pé e a nos movimentar. Mas se estamos carregando emoções negativas, como tristeza ou medo, isso pode fazer com que a coluna fique tensa ou dolorida, assim como quando estamos carregando algo pesado por muito tempo. Hora de usar de analogia para um melhor entendimento. Vamos imaginar que nosso corpo é como uma orquestra, onde cada instrumento precisa tocar no tempo certo para criar uma música bonita e harmoniosa. No nosso corpo temos três instrumentos importantes chamados de diafragmas. Eles são como grandes músculos que ajudam em movimentos e funções importantes e precisam trabalhar juntos de forma coordenada. Pense no tentório do cerebelo como uma tenda ou uma membrana dentro da sua cabeça. Ele separa o cérebro em partes e ajuda a proteger uma área chamada cerebelo, que é responsável por coordenar os nossos movimentos. Assim como o maestro que guia a orquestra, o tentório ajuda a manter o equilíbrio e a coordenação dos movimentos da cabeça. O diafragma toraco-abdominal é o diafragma que a maioria das pessoas conhece. É um músculo grande que fica entre o peito e o abdômen. E ele é quase como uma sanfona que se move quando a gente respira, ajudando a puxar o ar para dentro dos pulmões e empurrar esse ar para fora. E ele também ajuda na digestão e na circulação do sangue. Já o diafragma pélvico é um conjunto de músculos que fica na base da pelve, a parte inferior do tronco. Ele suporta os órgãos da parte inferior do corpo, como a bexiga, o intestino, e ajuda no controle da urina e das fezes. Assim como em uma orquestra, onde todos os músculos precisam tocar juntos, esses três diafragmas precisam funcionar em harmonia. Quando respiramos, todos eles se movem de maneira sincronizada, ajudando o nosso corpo a funcionar bem. Se um desses diafragmas não estiver funcionando direito, pode atrapalhar os outros. Por exemplo, se o diafragma toraco-abdominal não se mover bem, isso pode afetar a respiração e, por consequência, a coordenação dos outros diafragmas, levando a problemas como dor ou desconforto. Então, manter esses três diafragmas funcionando bem e juntos é essencial para quê? Para que o nosso corpo se sinta bem, assim como em uma orquestra precisa que todos os instrumentos toquem em harmonia para criar uma música bonita, é assim que nosso corpo tem que funcionar. Essas membranas diafragmáticas e os movimentos entre a cabeça e a base da coluna são conectadas por algo que a gente chama de conexão central. Isso significa que quando a cabeça se move, a base da coluna também sente esse movimento. Então, a nossa coluna é como um tronco forte que ajuda a nos manter em pé e a nos movimentar. Mas se estamos carregando emoções negativas, como tristeza ou medo, isso pode fazer com que a coluna fique tensa ou dolorida, assim como quando estamos carregando algo que seja pesado por muito tempo. E para ajudar a coluna e o corpo a se sentirem melhor, é importante cuidar dessas emoções. Imagine que dentro da nossa cabeça e ao longo da coluna
existem pequenos movimentos, como uma dança suave. Esses movimentos ajudam o nosso corpo a funcionar bem, assim como uma máquina bem lubrificada. Se os ossos da cabeça não se mexem como deveriam, isso pode causar problemas como dor de cabeça ou dificuldades digestivas. Por isso é que é importante que tudo esteja alinhado e funcionando bem. Existem terapias, como a sincronização bioenergética, que ajudam a ajustar esses movimentos e elas funcionam como um empurrãozinho para que o corpo volte ao seu ritmo natural. Quando o terapeuta ajuda a ajustar esses movimentos, ele está encorajando o corpo a se curar e a funcionar melhor. Quando tratamos nossas emoções, deixando de lado as coisas ruins do passado, é como se estivéssemos ajudando essa dança a acontecer de um modo mais suave. Isso pode aliviar a tensão na coluna e ajudar todo o corpo a se sentir melhor. Além disso, existem técnicas especiais que ajudam a melhorar essa dança entre a cabeça e a base da coluna. Isso é importante por quê? Porque se alguma parte dessa dança não estiver funcionando bem, pode causar problemas como dor de cabeça ou tontura. Por isso, é essencial cuidar tanto da mente quanto do corpo. Quando tratamos nossas emoções, ajudamos a coluna e todo o corpo a trabalharem juntos de forma harmoniosa, como um time de amigos felizes. Assim, cuidar da nossa mente e do nosso corpo é como garantir que todos os membros da equipe trabalhem juntos de forma harmoniosa, ajudando-nos a nos sentir bem e saudáveis. Imagine que todo o nosso corpo e a nossa mente são como um time de amigos que trabalham juntos, lembra? Quando um desses amigos que representa nossas emoções está triste ou machucado por causa de lembranças ruins, isso pode afetar o time todo, inclusive a coluna vertebral. Só para a gente ter uma ideia de como certas partes do nosso corpo trabalham juntas para nos manter saudáveis, vamos focar um pouco em algo que a gente chama de dura mater e no sistema crânio-sacro. Carlos, isso requer uma explicação bem detalhada para a gente entender melhor. O sistema crânio-sacro é uma parte do corpo que envolve o cérebro, a coluna vertebral e os fluidos que os protegem. O crânio é a estrutura óssea que protege o cérebro. No sistema crânio-sacro, o crânio não é completamente rígido. Ele tem pequenas articulações que permitem movimentos bem sutis. A coluna vertebral, evidentemente, faz parte desse sistema. É a estrutura que se estende do crânio até a base da coluna, protegendo a medula espinhal. Sacro é o osso triangular na base da coluna vertebral que faz parte da pelve. Ele também tem o fluido cérebro-espinal, que é um líquido claro que circula ao redor do cérebro e da medula espinhal, proporcionando proteção e nutrientes. E a dura mater, que é uma membrana resistente que envolve o cérebro e a medula espinhal, forma aí um saco que contém o líquido cérebro-espinal. Imagina a dura mater como um casaco muito resistente que envolve e protege o cérebro e a medula espinhal. Ela é uma das 3 camadas de membranas que protege o sistema nervoso central. Neste sistema, existe uma profunda relação entre respiração e movimento. Na verdade, a respiração do paciente é uma força importante no tratamento com a sincronização bioenergética. Quando aplicamos pressões suaves na cabeça, estamos apenas guiando essa força natural. Ali existem as chamadas membranas recíprocas de tensão. Essas são como elásticos que ajudam a manter tudo no lugar. Alterar as tensões na dura mater pode ajudar a ajustar o funcionamento do crânio e da coluna. Se houver tensões na dura mater, isso gera impacto na sua função neural. Ou seja, se essas tensões forem anormais, podem pressionar os nervos ou alterar a circulação, o que pode causar problemas no funcionamento do corpo. Então, graças à íntima conexão entre o crânio e o sacro, existe um movimento coordenado, o movimento do crânio e da base da coluna que está interligado. A dura mater transmite tensões entre eles, como um fio que puxa e empurra. Essa conexão permite que movimentos em um extremo, como a cabeça, afetem o outro extremo, como o sacro, garantindo que o corpo se mova de forma harmônica. Como o crânio e a base da coluna estão conectados por membranas fortes, como a dura mater, quando as membranas diafragmáticas estão equilibradas, elas ajudam o corpo a funcionar bem.
transmitindo movimentos e tensões de forma harmoniosa. O tratamento com sincronização bioenergética usa essa ideia para quê? Para ajudar a aliviar tensões e melhorar o bem-estar geral. Tudo isso mostra como é importante a sincronização. A técnica de sincronização bioenergética desenvolvida pelo Dr. Milton Walker foca na ideia de que o corpo possui uma capacidade natural de autorreparação que pode ser ativada através da harmonização dos fluxos de energia. Vamos fazer uma intersecção entre essa técnica e os conceitos de sincronização na natureza e no corpo humano. Dá um exemplo disso para a gente, Carlos. Por exemplo, sincronização bioenergética e relógios de pêndulos. Assim como os pêndulos de relógios que acabam balançando juntos quando estão no mesmo ambiente, a sincronização bioenergética, ela busca alinhar as energias do corpo para que funcione em harmonia. Para explicar cientificamente a analogia entre a sincronização bioenergética e os relógios de pêndulo, a gente precisa considerar aí alguns conceitos fundamentais de física e biologia. A sincronização de pêndulos é um fenômeno conhecido na física como sincronização forçada ou acoplamento. Quando dois ou mais pêndulos estão em proximidade, as pequenas vibrações transmitidas pelo suporte comum, como uma viga ou uma parede, podem fazer com que eles comecem a oscilar em uníssono, mesmo que tenham começado em momentos diferentes. Este fenômeno foi primeiramente observado por Christian Huygens no século XVII. No contexto da bioenergética, o corpo humano é visto como um sistema complexo, onde várias formas de energia, elétrica, química, térmica, interagem. A saúde ideal é frequentemente associada ao equilíbrio e à harmonia dessas energias. A técnica de sincronização bioenergética defende que o corpo possui campos de energia que podem ser desalinhados devido ao estresse físico ou emocional. E por isso ela busca restaurar o equilíbrio energético, permitindo que o corpo funcione de maneira mais eficiente. Assim como os pêndulos se sincronizam através do acoplamento físico, as energias do corpo podem ser vistas como se estivessem buscando um estado de menor resistência e maior eficiência quando estão em harmonia. Esse acoplamento energético pode ser entendido como a interação entre diferentes sistemas biológicos que buscam homeostase, ou seja, o equilíbrio. Quando os pêndulos estão sincronizados, eles operam com menos resistência, de forma mais eficiente. Analogamente, quando as energias do corpo estão alinhadas, os sistemas biológicos, como o sistema nervoso, imunológico e endócrino, podem funcionar de maneira otimizada, potencialmente melhorando a saúde e o bem-estar. Em resumo, a ideia é que, quando as energias do corpo estão sincronizadas, ele pode operar de forma mais eficiente e saudável. Afinal, no corpo, a sincronização é crucial para funções vitais. Por exemplo, as células do pâncreas produzem insulina e as células do marca-passo cardíaco precisam trabalhar de maneira coordenada. A sincronização bioenergética sugere que, ao equilibrar as energias internas, essas funções naturais do corpo podem ser otimizadas, promovendo uma melhor saúde geral. E onde é que a gente vê exemplos de sincronização na natureza, Carlos? Na natureza, vemos sincronização em fenômenos como o canto dos grilos ou o piscar dos vagalumes. Quando as energias internas estão em harmonia, o corpo se alinha com os ritmos naturais, facilitando a recuperação da saúde e o bem-estar. A harmonia e o alinhamento são fundamentais para o funcionamento eficaz de sistemas complexos, sejam eles naturais ou biológicos. A técnica de sincronização bioenergética aplica esse princípio ao corpo humano, buscando restaurar o equilíbrio energético para promover a saúde e o bem-estar da mesma forma que a sincronização permite que sistemas naturais e biológicos funcionem de maneira coordenada e eficiente. No corpo humano, muitos impulsos e sinais estão sempre em movimento. Eles se misturam para criar algo chamado IRC, que é um impulso ritmo craniano, que é como um ritmo pessoal que reflete a saúde de uma pessoa. Antes dos anos 60, muitos cientistas não levavam a sério a ideia de medicina energética ou força vital. Eles achavam que não valia a pena investigar. Até que o cientista Hans Selye descreveu como o estresse pode afetar a saúde.
Ele diz que o estresse começa com uma reação de alarme, seguida por uma fase de resistência e, finalmente, uma fase de exaustão se o estresse continuar. O estresse pode ser físico, como uma lesão, ou emocional, como raiva reprimida. Ambos podem causar mudanças no corpo, como dor e desconforto. Quando o corpo sofre uma lesão, os tecidos conjuntivos, que sustentam e conectam as outras partes do corpo, podem ser alterados de maneira disfuncional. Um terapeuta de sincronização bioenergética pode ajudar a desfazer essas alterações dos tecidos. Eles agem como uma enzima, facilitando o processo de autorreparação com pouca energia, aproveitando a energia já presente na lesão. Vejamos como o estresse, fatores físicos e emocionais impactam no sistema neuromúsculo-esquelético. O estresse físico pode ter uma origem que pode ser puramente física. Exemplos: lesão única, como uma torção ou queda, ou distensão postural repetitiva, como má postura no trabalho. Já o estresse psíquico tem origem puramente emocional ou mental. Exemplo: raiva reprimida ou crônica. Na maioria dos casos, há uma combinação de estresses emocionais e físicos. Essa interação é crucial para entender como o corpo responde ao estresse. A combinação de estresses físicos e emocionais pode causar alterações significativas nas estruturas neuromusculoesqueléticas. Isso inclui músculos, nervos, ossos e articulações. E essas alterações físicas, por sua vez, geram mais estresse. Isso cria um ciclo de retroalimentação negativo. Entender essa dinâmica é fundamental para o tratamento eficaz de problemas relacionados ao estresse. É necessário abordar tanto aspectos físicos quanto os emocionais. O tratamento deve visar quebrar o ciclo de retroalimentação negativa e a abordagem holística, considerando corpo e mente, é essencial. Qual é a relevância disso para a sincronização bioenergética, Carlos? Ela reconhece a interconexão entre fatores físicos e emocionais. Em resumo, é complexa a interação entre estresse físico e emocional, e essa interação pode criar um ciclo de problemas físicos que, por sua vez, geram mais estresse. Compreender essa dinâmica é crucial para abordar efetivamente problemas de saúde relacionados ao estresse, especialmente aqueles que afetam o sistema neuromúsculo-esquelético. A sincronização bioenergética, com a sua abordagem holística, está bem posicionada para lidar com essa complexidade, visando restaurar o equilíbrio e promover a saúde geral do indivíduo. A sincronização bioenergética dá muita importância à respiração, até porque existe uma relação entre padrões respiratórios inadequados e uma série de problemas de saúde. A disfunção respiratória é um problema muito comum e está frequentemente associada à ansiedade, fadiga crônica e dor muscular persistente. Há uma sequência de eventos que pode ocorrer em muitas pessoas com problemas respiratórios. Normalmente, o desenvolvimento do padrão respiratório inadequado tem origem frequentemente na infância. Às vezes, é um gatilho disparado como reação a situações percebidas como estressantes. A principal característica é a respiração superficial, usando o tórax superior em vez do diafragma. Como consequência, esse padrão se torna um hábito, persistindo mesmo na ausência do estresse. Isso impacta nos chamados músculos respiratórios acessórios. Os mais afetados são os fixadores superiores dos ombros, ou seja, os escalenos, os esternocleidomastoides, elevador da escápula. Os fixadores superiores dos ombros são um grupo de músculos localizados na parte superior do tronco e pescoço. Eles desempenham um papel crucial na estabilização e movimento da cintura escapular, no caso, os ombros e também do pescoço. Outros possíveis impactos são as dores de cabeça e problemas circulatórios que têm como causas a irritação das estruturas neurais nos músculos afetados, a interferência na circulação da cabeça e drenagem, gerando as terríveis enxaquecas e até tonturas. E há também as alterações bioquímicas devido à respiração excessiva. Como é que funciona esse processo? Primeiro, a expiração excessiva de dióxido de carbono e diminuição dos níveis de ácido carbônico vai gerar a alcalinização da corrente sanguínea. Consequências da alcalinização: sensação de apreensão, ansiedade, intensificação do padrão de respiração normal.
Isso gera possibilidade de ataque de pânico e comportamento fóbico. Também aumento da sensibilidade dos receptores neurais, incluindo nociceptores, que são receptores sensoriais especializados do sistema nervoso periférico, responsáveis pela detecção de estímulos potencialmente nocivos ao corpo. Eles são fundamentais para a nossa percepção de dor e proteção contra lesões. Eles são encontrados em vários tecidos do corpo, incluindo pele, músculos, articulações e órgãos internos. A função deles é detectar estímulos mecânicos, térmicos ou químicos que possam causar danos aos tecidos. Normalmente, esses estímulos são a pressão intensa, temperaturas extremas, muito quente ou muito frio, e até mesmo substâncias químicas irritantes. Quando ativados, os nociceptores enviam sinais através das fibras nervosas para a medula espinhal e o cérebro, onde a informação é processada e interpretada como dor. Como efeito disso, eles se tornam excessivamente ativos e tensos, se desenvolvendo em áreas locais doloridas e que, por serem músculos posturais, encurtam cronicamente com o tempo. Entender essa sequência de eventos é crucial para o tratamento eficaz de problemas relacionados à respiração inadequada. Então, é necessário abordar tanto os aspectos físicos quanto os emocionais. O tratamento deve visar quebrar o ciclo de retroalimentação negativa e nisso a correção do padrão respiratório ajuda. Essa compreensão se alinha com a abordagem da sincronização bioenergética, porque a técnica reconhece a interconexão entre padrões respiratórios, estresse e problemas físicos. Ela pode trabalhar para remover interferências que perpetuam padrões respiratórios inadequados e visa restaurar o equilíbrio natural do corpo, abordando o sistema como um todo. Resumindo, um padrão respiratório inadequado pode desencadear uma série complexa de eventos no corpo, afetando músculos, circulação, equilíbrio bioquímico e estado emocional. A sincronização bioenergética, com a sua abordagem holística, está bem posicionada para lidar com essa complexidade, visando restaurar o equilíbrio respiratório e promover a saúde geral do indivíduo. Para restaurar a função normal do corpo, é essencial uma abordagem terapêutica que faça duas coisas importantes. Primeiro, ela deve tratar as várias mudanças que aconteceram no corpo devido a maus hábitos, como posturas inadequadas ou movimentos repetitivos que podem ter causado dor. Essas mudanças não afetam apenas o corpo fisicamente, mas também têm um impacto emocional e psicológico significativo. Segundo, é crucial reeducar a pessoa sobre como usar o seu corpo de forma mais saudável. Isso inclui ensinar técnicas corretas de respiração, postura e movimento, ajudando a pessoa a adotar hábitos que reduzam o estresse no corpo. Quando a dor é causada por hábitos repetitivos ou posturas inadequadas, o papel do terapeuta se torna mais desafiador. Isso acontece por quê? Porque mesmo que a tensão muscular, a hipertonicidade seja aliviada ou relaxada, a dor pode voltar se o padrão de movimento ou postura que causou o problema não for corrigido. Para evitar que a dor retorne frequentemente, é necessário alcançar um equilíbrio entre a estrutura do corpo e a sua função. E isso significa tratar não apenas as limitações físicas, mas também reeducar a pessoa sobre como manter uma postura correta e usar o corpo de maneira que previna futuras dores. Carlos, como é que é a relação entre questões físico e emocionais na coluna vertebral? A relação entre problemas emocionais e físicos na coluna vertebral é complexa e profundamente interligada. Emoções negativas, como ansiedade e estresse, podem levar a um aumento da tensão muscular, especialmente nos músculos ao redor da coluna vertebral. Essa tensão muscular contínua não só consome energia de forma ineficaz, mas também pode afetar negativamente a qualidade do sono, já que os músculos permanecem ativos e tensos, mesmo durante o repouso. A tensão muscular crônica pode alterar o padrão de respiração, tornando ela superficial. Isso, por sua vez, afeta as articulações espinhais que se conectam às costelas, limitando o seu movimento. Sem o movimento regular proporcionado pela respiração profunda, essas articulações podem se tornar rígidas e desconfortáveis, dificultando ainda mais a respiração normal.
E, além disso, a restrição nas inserções das costelas com o externo pode causar dor, enquanto os músculos intercostais tensos e esticados aumentam a probabilidade de dor torácica e a sensação de incapacidade de respirar profundamente. Esse padrão de respiração inadequada pode levar a uma série de sintomas físicos e emocionais, incluindo rigidez e dor no pescoço e na região torácica, sensibilidade e dor no tórax, dores de cabeça, tontura, fadiga, ansiedade, indigestão, circulação insuficiente, ataque de pânico e comportamento fóbico. A continuidade desse padrão durante o sono pode perturbar o descanso, resultando em dor muscular crônica. A sincronização bioenergética pode ser uma ferramenta valiosa para abordar tanto os aspectos emocionais quanto físicos associados à coluna vertebral. Essa técnica trabalha para restaurar o equilíbrio energético do corpo, reconhecendo que as células se comunicam entre si e com o ambiente externo através de moléculas informacionais e campos de energia. Quando essa comunicação é interrompida, pode levar ao modo de estresse do corpo, afetando negativamente a sua função e causando patologias. E o que é possível fazer através dessa terapia, Carlos? Através da sincronização bioenergética, é possível realinhar os campos magnéticos do corpo. Isso ajuda a promover a saúde e o bem-estar, realinhando as estruturas físicas do corpo, como as articulações espinhais e as inserções das costelas, facilitando uma respiração mais profunda e reduzindo a rigidez e o desconforto. Sincronizar as pulsações celulares. Ajustando o sistema do corpo ao seu ritmo natural, essa técnica pode melhorar a eficiência energética dos músculos, reduzindo a fadiga e promovendo um sono mais reparador. Atualizar engramas sensoriais. Ao abordar memórias de traumas passados que podem estar contribuindo para o estresse emocional e para a tensão muscular, a sincronização bioenergética ela pode ajudar a quê? A eliminar as respostas fisiológicas inadequadas, como padrões de respiração insatisfatórios. Ao tratar as interferências neurológicas e promover a restauração da simetria muscular e da função visceral, a sincronização bioenergética não apenas alivia os sintomas físicos, como dor e rigidez, mas também aborda as raízes emocionais do problema, como ansiedade e estresse. Isso oferece uma abordagem holística para o bem-estar, permitindo que o corpo recupere o controle sobre interferências que causam desequilíbrios, especialmente na coluna vertebral e no sistema músculo-esquelético. A propósito da ideia de que tudo está interligado, existe a abordagem de um conceito fascinante conhecido como fundamentos da ponte energética. Dentro do corpo humano, isso é focado em áreas específicas chamadas articulações de base. Essas articulações incluem ossos cranianos, articulações sacroiliacas, articulações intercarpiais da mão, síntese pubiana e articulações intertarsais do pé. Os ossos cranianos formam o crânio, protegendo o cérebro e suportando a estrutura facial. Ao contrário da crença popular de que os ossos do crânio são completamente fixos, eles possuem uma certa mobilidade sutil, mas significativa, especialmente nas suturas cranianas, aquelas linhas de junção entre os ossos. Essa mobilidade é crucial para a absorção de impactos, para a circulação do líquido céfalo-raquidiano e manutenção do equilíbrio das pressões intracranianas. Alterações na mobilidade ou disfunções nas suturas cranianas podem, sim, afetar a dinâmica do fluido cérebro-espinal, potencialmente impactando o sistema nervoso central e o bem-estar geral por consequência. Localizados na parte inferior da coluna, as articulações sacroiliacas conectam o sacro, na base da coluna, ao ilíaco, aquela parte do osso do quadril. Essas articulações suportam o peso do corpo na posição ereta e são essenciais para a transferência de forças entre a coluna e os membros inferiores. A mobilidade nessas articulações é limitada, mas fundamental para a biomecânica adequada durante o movimento, especialmente ao caminhar ou correr. Disfunções ou desequilíbrios nessas articulações podem levar a dor lombar, alterações na marcha e problemas de postura. Explique o que são as articulações intercarpais, Carlos. As articulações intercarpais são as articulações entre os ossos do carpo, os ossos do pulso. Isso permite os movimentos sutis do pulso, contribuindo para a ampla gama de movimentos das mãos.
Essas articulações são fundamentais para tarefas que requerem precisão e destreza, como escrever ou manipular objetos pequenos. Disfunções nessas articulações podem afetar a mobilidade do pulso e a habilidade de realizar movimentos finos com as mãos. E a sínfise pubiana? A sínfise pubiana é a articulação cartilaginosa que une os dois lados do osso púbico na frente da pelve. Embora tenha mobilidade muito limitada, ela desempenha um papel importante na absorção de impactos e na distribuição de forças através da pelve. Durante a gravidez, por exemplo, a síntese pubiana se torna mais flexível para acomodar o parto, o que demonstra a sua capacidade de adaptação em resposta às necessidades do corpo. Disfunções ou dor na síntese pubiana podem afetar significativamente a mobilidade e o conforto, especialmente ao caminhar ou durante atividades que envolvam a separação das pernas. Por fim, o que são as articulações intertarsais? As articulações intertarsais, elas são aquelas articulações entre os ossos do tarso no pé. Elas desempenham um papel crucial na distribuição do peso e na absorção de impactos durante a marcha, corrida e durante o salto. A mobilidade dessas articulações permite a adaptação do pé a diferentes superfícies, contribuindo para o equilíbrio e a locomoção eficaz. Disfunções nessas articulações podem levar a uma variedade de problemas nos pés. Pode levar também a alterações na marcha e dor ao caminhar ou ficar de pé. E cada uma dessas articulações tem um papel. E esse papel é vital não apenas na mecânica corporal, mas também na manutenção do equilíbrio energético do corpo. Alterações ou disfunções em qualquer uma delas podem ter repercussões significativas, tanto físicas quanto energéticas, afetando o bem-estar geral. A abordagem da sincronização bioenergética, ao focar no equilíbrio energético e na função dessas articulações, oferece uma maneira holística de tratar desequilíbrios e promover a saúde integral. O fato é que essas articulações são cruciais para o equilíbrio e a transmissão das forças energéticas do corpo, desempenhando aí um papel que vai além da sua função mecânica de movimento e locomoção. Uma característica comum entre elas é a limitada amplitude de movimento e a quase ausência de potencial para movimento voluntário. Os movimentos nessas articulações são geralmente reações a forças externas e não iniciadas pelas próprias articulações. Quando ocorre um desequilíbrio ou disfunção em qualquer dessas articulações, o corpo tenta compensar essa falha. No entanto, essa compensação pode levar a problemas adicionais. Por quê? Porque frequentemente resulta em outras estruturas do corpo se tornando trancadas ou restritas, limitando a funcionalidade normal. A disfunção pélvica pode afetar diretamente a musculatura local, como o piriforme, o quadrado lombar e o psoas. Mudanças na tensão desses tecidos moles podem tanto induzir quanto perpetuar problemas pélvicos. Identificar e liberar essas tensões pode, portanto, ser crucial para resolver disfunções pélvicas. E a sincronização bioenergética pode ajudar nesse contexto, focando na restauração do equilíbrio energético do corpo. Ao realinhar os campos magnéticos do corpo e sincronizar as pulsações celulares, essa técnica ajuda a liberar as tensões acumuladas nessas articulações de base. Isso não apenas alivia a dor e melhora a mobilidade, mas também restaura a comunicação celular eficaz e o equilíbrio energético, permitindo que o corpo se autorregule. A sincronização bioenergética, portanto, ela oferece uma abordagem holística para tratar disfunções articulares, considerando tanto os aspectos físicos quanto energéticos do corpo. Carlos, enquanto você respira profundamente, deixa eu explicar essa musculatura local. O piriforme está localizado na região glútea, abaixo dos músculos glúteos máximo, médio e mínimo. Sua principal função é a rotação externa do quadril. Quando o quadril está flexionado, o piriforme também ajuda na abdução do quadril, movimento de afastar a perna do eixo do corpo. O piriforme é notável principalmente por sua relação com o nervo ciático. Em algumas pessoas, o nervo ciático passa através do músculo piriforme, o que pode levar à dor ciática se o músculo se tornar tenso ou espasmódico. Isso é conhecido como síndrome do piriforme. O quadrado lombar está localizado na região inferior das costas, fazendo parte da parede posterior do abdômen. Ele tem como funções principais a extensão e a inclinação lateral da coluna vertebral.
Além disso, auxilia na manutenção da postura e na respiração. Tensão ou lesões neste músculo podem levar à dor lombar, afetando significativamente a capacidade de movimento e qualidade de vida do indivíduo. E o psoas é um dos principais músculos do grupo dos flexores do quadril. Ele se origina nas vértebras lombares e sua principal função é a flexão do quadril, ou seja, aproximar o tronco da coxa. Ele é fundamental para várias atividades do dia a dia, como caminhar, correr e sentar. Um psoas tenso ou encurtado pode levar a problemas posturais, dor lombar e afetar a biomecânica do movimento. Ufa! Agora eu vou pedir para o Sr. Ferreira finalizar o nosso conteúdo de hoje. Um forte abraço e a gente se vê em breve. Obrigado pela oportunidade de fazer o encerramento hoje, Carlos. Foram muitas informações importantes sobre como questões emocionais impactam o nosso corpo. Ainda bem que existe uma técnica como a sincronização bioenergética que remove as interferências que estejam impedindo o nosso corpo de entrar no seu potencial máximo de autorregulação e autorreparação. Se você gostou desse conteúdo, curta, comente e compartilhe. Se quiser saber mais sobre esta maravilhosa terapia do futuro, clique no link da bio ou da descrição deste vídeo e dê esse presente para sua coluna vertebral. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.